Oi, gente. Então, eu vou resolver aqui hoje o circuito de Cris Malhas, do exercício número 10. E eu gosto de começar resolvendo ele com dois passos, né? Que seria achar o sistema e depois resolver esse sistema, para a gente conseguir achar a corrente que a gente quer. Nesse caso aqui, a gente quer essa corrente 1 aqui, que é a corrente que passa aqui pelo resistor R10. Então, primeiro a gente vai achar os sistemas, né? E para fazer isso, eu vou fazendo um caminhozinho aqui e eu vou multiplicando os valores dos resistores que eu achar no caminho pela corrente que está passando por eles, né? Então, começando por aqui, a gente vai ter 80 vezes I1, e como a gente entrou pelo positivo, vai ser positivo, né? Aí, passando por aqui, a gente vai ter mais 50 vezes I1, mas a gente também tem que olhar desse lado aqui, né? Então, como nesse lado a gente está entrando pelo negativo, vai ser menos 50, e a corrente desse lado é a I2. Então, vai ser menos 50 e 2, né? Aí, continuando aqui, a gente vai ter mais 10 e 1, que é a corrente que está passando pelo 10. Aqui no 5, a gente entrou no menos, então vai ser menos 5 e a gente voltou no ponto inicial, igual a zero. Aí a gente vai ter essa primeira expressão aqui, que a gente achou, né? Esse primeiro sisteminha aqui, na verdade. E agora a gente vai achar o segundo. Aí, o mesmo processo, começando por aqui, a gente vai fazer o caminho mais 50 vezes I2, mais 500 vezes I2, que é a corrente que está passando por eles, mais 80 vezes I2. E aqui na partezinha de baixo, a gente tá entrando pelo menos, né? Então, vai ter que fazer também aqui menos 80 vezes a corrente que tá passando por ele, que é I3, né? Aí, voltando aqui, mais 50 vezes I2. Olhando desse lado, a gente entrou pelo mais, né? E a gente também entrou pelo menos aqui. Então, seria também menos 50 vezes I1. E daí a gente volta para o ponto inicial. E agora a gente achou essa expressão aqui, que é a segunda, né? Agora a gente vai para o terceiro. Aí, a mesma coisa, a gente vai ter mais ou menos, né? Eu acho que tanto faz, mas eu comecei aqui pelo mais. Mais 80 vezes I3. Menos 80 vezes I2, que é da corrente desse lado aqui. Continuando, mais 120 vezes I3, mais 200 vezes I3 e mais 80 vezes I3, e a gente volta ao ponto inicial, ou seja, igual a zero, né? E daí a gente conseguiu essa terceira expressãozinha aqui. Aí, para ficar mais fácil, né, da gente visualizar e conseguir resolver o sistema, eu fui somando os semelhantes aqui, né? Então, no caso, na primeira eu somei 80, 50 e 10. Então, a gente achou 141, né? Aí, depois sobrou 52, menos 52. Ficou aqui e menos 5. O menos 5 aqui. Aí, na segunda expressão, eu somei os 50 vezes I2, 500 vezes I2, 80 vezes I2 e 50 vezes I2, que deu 682. Aí sobrou o 83, né, que tá aqui, e o menos 51, né, que é o menos 50 vezes a corrente ali que eu chamei de 1, igual a zero. Agora, no último, eu somei 83 mais 123 mais 203 mais 80 vezes I3. Aí deu 483. Sobrou o 80 vezes I2 aqui, né? Menos 80 vezes I2 tá aqui. Então, aqui é mais pra gente organizar, ficar mais organizadinho, pra gente poder resolver de uma forma mais fácil. Então, gente, agora que a gente já organizou bonitinho os sistemas, a gente vai resolver.
Eu resolvi dessa forma, que foi a que eu achei mais rápido, mais prática, né? Mas tem outras formas de resolver também. A primeira coisa que eu fiz foi isolar o I3 na expressão C, que é essa expressão aqui do canto, né? Então, eu passei o 80 menos I2 para lá, né? Positivo. E o 480 eu passei para lá dividindo. Aí eu achei que I3 vai ser igual a 1 sobre 6 e 2. O segundo passo que eu fiz foi substituir em B, que é essa segunda expressão aqui, né? Aí ficou 682 vezes I2, menos 80 vezes o I3, que seria isso tudo aqui, né? Que a gente achou aqui, né? Menos 51 igual a zero. E daí, né, isolando o I1, a gente achou que o I1 vale 13,33 e 2. Aí, o próximo passo foi substituir esse valor que a gente acabou de achar aqui de I1 em A, que é a primeira expressão aqui, né? Aí, substituir lá, ficou 140 vezes I1, né? Que é isso tudo aqui que a gente acabou de achar, menos 52 vezes I2, menos 5, igual a zero. Aí, resolvendo isso para I2, a gente achou o resultado da corrente 2, né? Que seria, no caso, essa corrente aqui. Só que a gente quer achar a corrente 1, né? Aí, continuando aqui. Aí, depois de achar o valor de 2, eu substituí esse valor da corrente I2 em I3, que é essa primeira expressão aqui, que a gente achou para I3, e em I1, que foi essa segunda expressão aqui, que a gente achou para I1. Aí ficou I1 igual a 33 vezes, 33 vezes I2, né? E aí a gente achou o valor de 1, que é o que a questão pede, que é esse aqui. E eu também acabei achando de 3, né? Que também foi fácil, foi só substituir o valor aqui em I3. Aí foi dessa forma que eu resolvi essa questão.